Olá, turma! Na aula de hoje vamos falar sobre múltiplos e divisores de números naturais. Na aula de potenciação, vocês lembram que eu coloquei uma tabuada lá para vocês estudarem? Ela vai ser fundamental aqui também. Por quê? A gente vai falar sobre os múltiplos de um número natural. E para a gente identificar eles, basta a gente saber a tabuada, tá? Vai ser um atalho muito bom para esse conteúdo. Múltiplos são números que resultam da multiplicação de um número qualquer por qualquer número natural. Logo, os múltiplos de um número são infinitos. Aqui eu tenho alguns exemplos. Múltiplos de 2. Reparem que esses múltiplos de 2 são, na verdade, o resultado das multiplicações da tabuada de 2. Então, ali eu tenho 2 vezes 0, dá 0. 2 vezes 1, dá 2. Então, esses resultados são os múltiplos do 2, que eu tenho ali 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 reticências, ou seja, eles são infinitos, tem continuidade. Eu tenho também ali os múltiplos de 7, a mesma coisa, se você olhar o resultado da tabuada de 7, todos aqueles resultados são múltiplos de 7. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56 e aí vai. Mesma coisa nos múltiplos de 9. 0, 9, 18, 27, 36, 45, 54 e aí vai, ok? Também os múltiplos de 13. 0, 13, 26, 39, todos esses são os múltiplos de 13. Além dos múltiplos, existem também os divisores de um número natural. Um número é divisor do outro quando não há resto em uma divisão. Então, se eu dividir um número pelo outro e essa conta for exata, não possui resto, eu digo que aquele número é divisor do outro. Então, eu tenho ali 0 tem todos os números como seus divisores, tá? Então, eu coloquei ali 1, 2, 3, 4 e reticências porque tem continuidade, tem outros números ali. O número 2 só tem como divisores os números 1 e 2. O número 6, ele tem como divisores 1, 2, 3 e o 6. O número 7, o 1 e o 7. E o 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Todas essas divisões, lembrando, tem como resto o 0. Não tem resto, na verdade, né? Porque é uma divisão exata. Então, é assim que a gente descobre divisor. Múltiplo, a gente vai pegar os resultados da tabuada, a gente sabe que aqueles valores são múltiplos desses números. Divisores, divido um pelo outro, o meu resto 0, essa divisão é exata, então esses são os seus divisores. Existem alguns critérios de divisibilidade para auxiliarem a gente, tá? É um atalho para a gente saber se aquele número é divisor do outro. Então, a gente tem aqui o critério de divisibilidade por 2. É o seguinte, quando o número for par. Então, sempre que um número for par, ele é divisível por 2. Então, eu tenho aqui um exemplo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ou seja, todos os números pares são aqueles que terminam por 0, 2, 4, 6 e 8. Todo número terminado por eles é par e automaticamente é divisível por 2. Aí a gente vai para o critério de divisibilidade por 3, quando a soma de seus algarismos é divisível por 3. Então, eu tenho aqui um exemplo. Eu quero saber se o número 183 é divisível por 3. O que eu faço? Somo os algarismos. Quem são esses algarismos? O 1, o 8 e o 3. Então, somando eles, eu tenho como resultado o 12. E se eu dividir o 12 pelo 3, eu tenho o resultado exato. Então, o 12 é divisível por 3. Automaticamente, 183 é divisível por 3. Critérios de divisibilidade por 4. Reparem que cada número tem o seu critério, então tem que prestar muita atenção nesses critérios. O do 4 é o seguinte, quando seus dois últimos números são 0, 0 ou formam um número divisível por 4. Então, aqui eu tenho 24, ele não termina com 0, 0, porém ele é divisível por 4. 48, 716,
1.200 termina com 00, então automaticamente eu já sei que ele é divisível por 4. E assim vai, existem outros números também. Critérios de divisibilidade por 5. Um número vai ser divisível por 5 quando terminar em 0 ou 5. Então eu tenho aqui alguns exemplos. 10, 15, 100, 570, 695, 835. Reparem que ou terminam com 0 ou terminam com 5. Então, são divisíveis por 5. Critérios de divisibilidade por 6. Quando é divisível por 2 e por 3. Então, para ser divisível por 6, ele tem que atender esse critério. Ser divisível também por 2 e por 3. Então, aqui eu tenho exemplo. Número 12, dá para dividir por ambos. 24, 168 e 624. Todos eles são divisíveis por ambos. Então, eles são divisíveis por 6. Critério de divisibilidade por 8. Quando seus 3 últimos algarismos são 00 ou formam um número divisível por 8. Então, a gente tem ali, ó, 320 é divisível por 8. 1.320 também é, 608, 1.608 e 2.000 termina com 3 zerinhos, então é divisível por 8. Critério de divisibilidade por 9. Quando a soma de seus algarismos é divisível por 9. Esse aqui é bem parecido com a do 3. Então, a gente faz o quê? Soma os algarismos, vê se esse resultado é divisível por 9 para a gente confirmar. Então, a gente tem aqui 2.979. A gente soma esses algarismos, que são 2 mais 9 mais 7 mais 9. Como resultado, eu obtive 27, e o 27 é divisível por 9 sim. Então, automaticamente, 2.979 é divisível por 9 sim. Critério de divisibilidade por 10. O número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Então, qualquer número terminado por 0 é divisível por 10. Tenho ali 100, 960, 4.530 e 8.000. Critério de divisibilidade por 100. Um número vai ser divisível por 100 quando terminar em 00. 2.900, 4.700, 9.400 são alguns exemplos desses números. E por último, o critério de divisibilidade por 1.000. Quando termina em 000. Então, terminou com 3 zerinhos, ele é divisível por 1.000 sim. Temos aqui 128.000, 145.000, 177.000. Então, esses são os critérios. Prestem atenção, estudem direitinho, tá? Tenham um bom estudo, um beijo e até a próxima aula.